Vamos lá? Tudo bom? Tá bom, então vamos continuar, né? A gente provou o teorema de Euler na aula passada. Então, né? A gente tinha definido a função de Euler, φ de n, que era o número de elementos inversíveis módulo n. Também pode ser definido como número de caras entre 0 e n menos 1, que são primos com n. A gente provou no fim da aula o teorema de Euler-Fermat. Que diz que se você tem um elemento de Z módulo n estrela, quer dizer, uma classe inversível módulo n, então, se você elevar ela a φ de n, dá 1. Ou equivalentemente, se A é um inteiro qualquer que é primo com n, então A elevado a φ de n é congruente a 1 módulo n. A gente definiu a função de Euler, mas falou pouco sobre ela. A gente não falou como é que calcula, não falou de quase nada sobre casos particulares. Então vamos fazer algumas observações sobre a função de Euler. Se n é um primo, né? Então, o valor da função de Euler é P menos 1. Né? Φ de P é P menos 1 se P é primo. Não é por causa dessa caracterização em particular, né? Se P é primo, todo mundo entre 1 e P menos 1 é primo com P. E o zero certamente não é, né? Então você tem P menos 1 inteiros entre 0 e P menos 1, que são primos com P. O que mostra que nesse caso, os inteiros módulo P os inteiros módulo n, eles formam um anel, mas que às vezes tem propriedades um pouco curiosas. Por exemplo, os inteiros módulo 6 são um anel que formam um anel que tem divisores não triviais do zero. Por exemplo, 2 vezes 3 dá 0, módulo 6 e tal. Então tem, muitas vezes, propriedades até algébricas piores do que os inteiros, né, nesse sentido. Mas quando n é primo, os inteiros módulo n têm propriedades melhores do que os inteiros. Se P é primo, Z módulo P não só é um anel, mas eles formam um corpo. Porque todo elemento não nulo é invertível, né? Nesse caso, o grupo dos invertíveis módulo P, e só é verdade nesse caso, são todos os inteiros módulo P menos o zero. Né?
Um corpo é um anel em que todo elemento não nulo é invertível, né? Bom, e corpos têm várias propriedades algébricas especiais, polinômios com coeficientes em corpos tem várias propriedades boas. A gente vai explorar bastante o fato dos inteiros módulo P formarem um corpo no caso em que P é primo. Então, essa é uma observação muito importante, né? Todo mundo, módulo P é invertível, exceto zero, quando P é primo, né? Nós vamos continuar calculando valores da função de Euler. Para potências de prima também não é difícil calcular valores da função de Euler. Se P é primo e N é um inteiro positivo, φ de P elevado a N é P elevado a N menos P elevado a N menos 1. Porque MDC entre K e P elevado a N é diferente de 1, né? É maior que 1, se somente se P divide K. O único jeito de um cara não ser primo com uma potência de P é se ele for múltiplo de P. Então, quando você conta quantos caras tem menores que P elevado a K, que são primos com P elevado a K, é mais fácil contar quantos não são primos com P elevado a K. Os que não são primos com P elevado a K são exatamente os múltiplos de P. Quantos múltiplos de P tem menores que P elevado a K? Bom, você tem P elevado a K caras no total, e a cada P caras consecutivos, um deles é múltiplo de P. Então, você tem uma proporção 1 sobre P de inteiros que são múltiplos de P. Como você tem P elevado a K elementos entre 0 e P elevado a K, você tem P elevado a... Desculpa, você tem entre 0 e P elevado a N, você tem P elevado a N menos 1, que são múltiplos de P. Então, você tem P elevado a N menos P elevado a N menos 1, que não são múltiplos de P. Então, isso é o número de inteiros entre 0 e P elevado a N, que não são múltiplos de P e, portanto, são primos com P, e, portanto, são primos com P elevado a N. Tá? Então, usando aquela caracterização, você tem isso. Isso você pode escrever de vários jeitos, por exemplo, como Pn menos 1, P menos 1, ou ainda como PAN, 1 menos 1 sobre P. Deixa eu ver por que a gente fez isso daqui a pouquinho. Muito bem. A gente... Tá. A gente pode provar isso. Vamos provar logo. A gente pode provar a seguinte proposição que permite calcular valores da função de Euler. A gente pode provar isso de mais de um jeito? Vamos provar. Vamos provar de uma vez que φ é uma função multiplicativa, que se MDC de Mn é 1, então φ de Mn é φ de M vezes φ de N. Isso não é verdade para quaisquer Mn, não. É importante essa hipótese do Mn serem primos entre si, né? Por exemplo, φ de 4 é 2, que é diferente de 1 vezes 1, que é φ de 2 vezes φ de 2, né? Então, não é verdade que φ de M vezes φ de N seja φ de M vezes N para quaisquer Mn inteiros positivos. Φ de 4 não é φ de 2 vezes φ de 2. Φ de 2 é 1 e φ de 4 é 2, por exemplo.
Mas se Mn são primos entre si, é verdade que φ de Mn é φ de M vezes φ de N. A gente pode provar isso assim. A gente quer contar quantos inteiros tem entre 0 e Mn menos 1, né? Dizendo que são primos com Mn. A observação importante é que um inteiro é primo com Mn, né? Somente se ele é primo com M e com N, né? E a gente pode fazer uma tabela, uma matriz, com todas as classes de congruência módulo Mn, se você quiser com todos os inteiros entre 0 e Mn menos 1, né? Uma certa ordem, a gente pode... matriz, digamos, com N linhas e M colunas. Então, aqui a gente pode pôr 0, 1, 2, etc., até M menos 1. Aqui a gente bota M mais 1, né, M mais 2, etc. Até 2M menos 1. Assim por diante. Eu devia ter feito essas coisas um pouco maiores. Bom, a última vai ser Mn menos 1, né, naturalmente. Aqui vai ser 2M, naturalmente. 2M mais 1. Bom, etc, né? Então eu coloco M inteiros em cada linha, botando, né, M inteiros consecutivos em cada linha, e em cada coluna vai ser uma progressão aritmética de razão M, né? É claro que em cada linha você tem, como você tem M inteiros consecutivos, você vai ter todas as classes de congruência módulo M. E, de fato, todo mundo na primeira coluna é congruente a 0 módulo M, todo mundo na segunda coluna é congruente a 1 módulo M e assim por diante. Né? Na coluna J, são os caras congruentes a J módulo M. Né? Então, para ter chance de ser... Eu quero contar os caras que são primos com MN. Para começar, tem que ser primos com M. Então, só interessam as colunas J com J' com N. Né? Então, só interessam as φ de M colunas. Então, precisamos estar nas φ de M colunas correspondentes aos J, tais que MDC entre J e M é 1. E se o J não for primo com M, ninguém na coluna vai ser primo com M, e aí já complicou, quer dizer, você já vai violar essa condição, não tem nenhuma chance do elemento da coluna ser primo com Mn. Mas nessa coluna, a gente tem que ver agora, por outro lado, se o J for primo com M, como todo mundo nessa coluna vai ser congruente a J módulo M, todo mundo nessa coluna vai ser primo com M. Eu não tenho que me preocupar mais com essa condição. Essa condição vai ser satisfeita por todos os elementos da coluna. Todo mundo vai ser congruente a J módulo M. Né? Então, o que eu preciso é ver nessa coluna quantos são primos com N. Né? Agora, essa coluna tem N elementos. Quais são os elementos dessa coluna? Os elementos da coluna são, bom, o primeiro elemento é J,
o segundo é J mais M, etc. E o NS vai ser J mais N menos 1M. Né? Se você olhar módulo N, isso vai dar todas as classes de congruência módulo N. Por quê? Por causa da hipótese. A hipótese diz que o M é primo com N. Né? Então, quando você pega todas as classes de congruência módulo N, né? Então, vamos ver. Então, a afirmação se J mais IM for congruente... Não, I não é bom. Deixa eu... RS, talvez. For congruente a J mais SM com 0 menor ou igual a R menor que S menor que N, vou botar menor ou igual. Então R tem que ser igual a S. Quer dizer, esses elementos são todos distintos módulo N. Dois deles... Quer dizer, se J mais RM for congruente a J mais SM, perdão, módulo N, eu falei, mas não escrevi. Tá? Tá clara a afirmação? Se para algum par RS entre 0 e N menos 1, J mais RM for congruente a J mais SM módulo N, o R tem que ser igual a S. Quer dizer, esses elementos, J, J mais M, J mais 2M, até J mais N menos 1M, são todos distintos do módulo N. E você tem N elementos aí. Se eles são todos distintos do módulo N, eles têm que percorrer todas as N classes de congruência módulo N. Porque você só tem N classes de congruência módulo N. Quando você olha módulo N, isso dá todo Z sobre NZ. Né? Bom, por que a afirmação é verdade? Porque se N divide J mais SM menos J mais RM, então, bom, J corta, né? O N divide M que multiplica S menos R. E como o N é primo com M, o N tem que dividir S menos R, pois MDC aqui que entra a hipótese do N ser primo com M. Ele não tem nenhum fator comum com M, então ele tem que dividir completamente esse termo aqui. Né? Mas como o S menos R é menor que N, né? E é maior ou igual a 0, não tem jeito, o R tem que ser igual a 0. Tá? Então isso mostra a afirmação. Assim, o J módulo N, J mais M módulo N, J mais N menos 1M módulo N, como isso tem N elementos distintos módulo N, isso tem que ser todo Z sobre NZ, e o número de caras que são primos com N, naturalmente, quer dizer, de 0 menor ou igual a R menor que N, para os quais J mais RM é primo com N. Como isso percorre todas as classes de congruência módulo N, quantas classes de congruência módulo N são primas com N, são invertíveis módulo N, isso dá φ de N. Dá φ de N para qualquer J, né? Para qualquer J. Para qualquer J menor que. E, portanto, φ
Φ de Mn. O que é Φ de Mn? Φ de Mn conta quantos números dessa tabela são primos com Mn. C' com Mn é a mesma coisa que C' com M e com N ao mesmo tempo. Quantos caras são primos com M e com N ao mesmo tempo? A resposta é Φ de M vezes Φ de N, porque para ser primo com M tem que estar em alguma dessas Φ de M colunas. Em cada uma dessas Φ de M colunas tem exatamente Φ de N caras que são primos com N. Então dá Φ de M vezes Φ de N. Tá? Muito bem. Então isso dá uma fórmula, né, que permite calcular Φ de N para qualquer N, né? Um corolário aqui. É que se N for P1 alfa 1, P2 alfa 2, PK alfa K, P1 menor que P2, etc., menor que PK primos, então Φ de N é Φ de P1 alfa 1, Φ de P2 alfa 2, Φ de PK alfa K. Isso a gente pode escrever como... A gente usa essa última expressão ali, isso é P1 alfa 1, 1 menos 1 sobre P1, P2 alfa 2, 1 menos 1 sobre P2, PK alfa K, 1 menos 1 sobre PK. Você pode escrever de um jeito mais compacto, como N vezes produto para P divide N. Em geral, quando você escreve P numa fórmula, você está supondo que P é primo. Mas deixa eu escrever, só porque é primeiro, P primo. Eu nem sempre vou fazer isso, mas dessa vez eu escrevi. Para P primo, P divide N, 1 menos 1 sobre P. Pronto, então tem essa fórmula compacta. Φ de N é N vezes o produto de 1 menos 1 sobre P sobre os primos que dividem N. Tá? Um corolário do teorema de Euler-Fermat é o popular pequeno teorema de Fermat. Ele diz que se... Não, agora é um caso particular, né? Se P é primo... Bom, deixa eu anunciar uma coisa ligeiramente diferente num caso particular. Se P é primo e A é um inteiro qualquer, então A elevado a P é congruente a A módulo P. De fato, se P não divide A, o P vai ser primo com A, né? Nesse caso, A elevado a P menos 1, P menos 1 é Φ de P, né? E se o A é primo com P, A Φ de P é 1 módulo P. Então, A P menos 1 é 1 módulo P, é só multiplicar por A. Dos dois lados, você vai concluir que AP é congruente a A módulo P. E se P divide A, os dois lados são 0, módulo P. Então, esse negócio é verdade em qualquer caso.
aqui. Deixa eu fazer um exercício resolvido que eu acho bonitinho. Não só prove que existe, mas exiba um inteiro positivo. Então, aqui, 2 elevado a n tem mais de 2.000 dígitos e tem pelo menos 1.000 zeros consecutivos dentre seus 2.000 últimos dígitos. À primeira vista parece meio esquisito, né? A potência de 2 tem um monte de zeros seguidos assim na representação decimal, não tão longe assim do fim, né? Quer dizer, ela tem que é mais de 1.000 zeros consecutivos dentro dos 2.000 últimos, assim. Como é que a gente faz um negócio desse? Para piorar, não é nem prove que existe, é para que dê um exemplo explícito assim, não é? Mas dá para fazer mais ou menos rápido. Essa ideia é tentar conseguir uma potência de 2 que dê o menor... O que quer dizer olhar para os 2.000 últimos dígitos de um número? Né? A gente quer entender o que dá a classe de congruência desse número módulo 10 a 2.000. Né? O resto da divisão por 10 a 2.000. É que um múltiplo de 10 a 2.000 sempre termina com 2.000 zeros. Então, somar ou diminuir um múltiplo de 10 a 2.000. O resto da divisão por 10 a 2.000 é exatamente o número formado pelos 2.000 últimos dígitos. Muito bem, então a gente quer entender a potência de 2 módulo 10 a 2.000. 10 a 2.000 é 2 a 2.000 vezes 5 a 2.000. Módulo 2 a 2.000, entender módulo 10 a 2.000, se a gente pensar bem, é mais ou menos equivalente a entender módulo 2 a 2.000 e módulo 5 a 2.000. Isso vai ficar mais claro daqui a pouquinho quando a gente falar do teorema chinês dos restos, mas de qualquer jeito, módulo 2 a 2.000 não tem muito o que fazer. Com potência de 2 certamente vai ser maior que 2 a 2.000, porque ela tem mais de 2.000 dígitos, ela vai ser múltiplo de 2 a 2.000. Mas módulo 5 a 2.000 a gente tem o que fazer. A gente tem algum controle com o que pode acontecer em módulo 5 a 2.000 e a gente quer que as potências de 2 seja pequena. Isso ajudaria a gente. Módulo 10 a 2.000. O que é o menor possível que ela pode ser módulo 5 a 2.000? Ela pode ser 1 módulo 5 a 2.000. E a gente conhece uma potência de 2 que dá 1 módulo 5 a 2.000. Que é 2 a 4 vezes 5 a 1999. Porque isso é 2 a φ de 5 a 2.000. Que pelo teorema de Euler-Fermat, né? Isso é congruente a 1 módulo 5 a 2.000. Né? O que quer dizer isso? Isso quer dizer que existe um inteiro positivo K, certamente
Bom, existe um inteiro, mas que nesse caso é certamente um inteiro positivo. Tal que esse número aqui é K vezes 5 a 2000, mais 1. Porque isso aqui é maior que 1. Né? Mas a gente estava interessado no que acontecia, módulo 10 a 2000. Como é que a gente faz para o 5 a 2000 virar 10 a 2000? A gente multiplica por 2 a 2000. Então, vamos multiplicar tudo por 2 a 2000. Você multiplica uma potência de 2 por outra potência de 2, continua dando uma potência de 2, o que é muito bom. Então, vamos multiplicar tudo por 2 a 2000 e fica 2 a 4 vezes 5 a 1999 mais 2000 no expoente, né? É igual a K vezes 10 a 2000 mais 2 a 2000. Mas vocês notem que, por exemplo, 2 ao cubo é menor que 10, é 8, né? Portanto, 2 a 2000, que é menor que 2 a 2001. 2 a 2001 é 2 ao cubo a 667, é menor que 10 a 667. 10 a 667, um número que é menor que 10 a 667 ocupa no máximo 667 dígitos. Então, esse 2 a 2000 tem no máximo 667 dígitos. Quando você soma com múltiplos de 10 a 2000, isso deixa pelo menos 1.333 zeros vazios aí. Então, essa potência de 2 aqui tem pelo menos 1.333 zeros consecutivos. Dentre seus 2.000 últimos dígitos. E acabou. Dá para fazer rapidinho. Né? Muito bem. Então, vamos falar de um negócio importante relacionado com o teorema de Euler, que é a noção de ordem de um inteiro módulo outro, né? Então, seja n um inteiro positivo, A um inteiro, tal que A é primo com N, né? Então, a ordem de A módulo N como a ordem módulo N de A é o mínimo, então é o menor inteiro positivo, tal que A elevado a T é congruente a 1 módulo N. Isso está bem definido, a ordem certamente existe porque T igual a φ de N pertence a esse conjunto. A elevado a φ de N sempre dá 1 módulo N, se A é primo com N, né, pelo teorema de Euler.
Mas mais que isso, a ordem módulo n de A tem que ser um divisor de φ de n. Que a gente tem a seguinte proposição. Esse conjunto na verdade, o conjunto dos t's naturais, tais que AT é um módulo n, é exatamente o conjunto dos múltiplos da ordem. Então, a potência de A vai ser um módulo n se somente se o expoente for múltiplo da ordem módulo n de A. Como é que a gente prova isso? Bom, tem que provar as duas inclusões, né? Nós vamos provar que esse conjunto está contido nesse, que é fácil, né? A gente sabe que, por definição, A elevado à ordem n de A dá 1, né? Dá 1 módulo n. Portanto, A elevado a k vezes ordem n de A é congruente a A elevado à ordem n de A. Bom, é igual, não? A ordem n de A elevado a k, mas como isso é congruente a 1, isso é congruente a 1 elevado a k, que é 1, né? Módulo n. Isso vale para todo k natural. Por outro lado, agora vamos provar que isso está contido nisso. Se AT for um módulo n, sejam Q e R naturais, com 0 menor ou igual a R menor que a ordem módulo n de A, que a gente divide o T pela ordem n de A com o resto. Tais que T é Q vezes a ordem módulo n de A mais R. Temos, bom, 1 é congruente a elevado a T, que é A aqui vezes a ordem n de A, vezes A elevado a R, né? A elevado a Q vezes a ordem n de A é congruente a 1, né? A elevado a qualquer múltiplo da ordem n de A é sempre 1 módulo n, como a gente já provou. Então, isso é congruente a 1 vezes A elevado a R, que é A elevado a R. Então, A elevado a R é congruente a 1 módulo n. Mas R é menor que a ordem módulo n de A. E a ordem n de A é o menor expoente, tal que A elevado a ele dá 1 módulo n. Como R é menor do que a ordem, o R não pode ser positivo, senão você contradiria a definição de ordem módulo n de A. Né? Logo, R é igual a 0. E ordem n de A divide T, o que termina a prova. Bom, um corolário imediato disso aqui
ordem módulo n de A não só é menor ou igual que φ de n, mas sempre divide φ de n. Porque φ de n pertence a esse conjunto, portanto tem que ser múltiplo da ordem módulo n. Ou então, uma proposição, uma observação importante, se vocês quiserem, é que uma outra caracterização da ordem módulo n de A é que ele é o número de potências distintas de A módulo n. Ele é o número de o número de potências distintas de A módulo n. Porque se você olha para as potências de A módulo n, né, você tem 1A ao quadrado, etc. A ordem n de A menos 1. E você tem A elevado à ordem n de A, que por definição da ordem módulo n de A é igual a 1, né? Módulo n. Então, você volta para o 1. A sequência, ela fica periódica. Você poderia, eventualmente, ter alguma repetição antes, mas o primeiro momento em que dá 1 de novo é aqui. Você não pode ter nenhum 1 no meio. E você não pode ter nenhuma repetição do número de termos. Quer dizer, o período é a ordem n de A, mas eventualmente você poderia ter termos repetidos no meio. Mas não pode, né? Se se 0 é menor ou igual a I, menor que J, menor que a ordem módulo n de A, e se você tivesse A elevado a I igual a A elevado a J, né, como A é invertível ao módulo n, né, você poderia multiplicar dos dois lados por A menos I. A elevado a J menos I igual a 1, mas 0 é menor que J menos I, menor que a ordem módulo n de A. Absurdo, né? Porque a menor potência de A, que dá 1, né? A menor potência da classe de A módulo n, que dá 1, é a ordem n de A. Absurdo. Então, você não pode ter duas potências iguais, iguais módulo n, ou duas potências iguais da classe de A módulo n lá no meio, porque senão você teria uma potência de A com expoente menor que a ordem módulo n de A, dando 1, e a menor potência de A, que dá 1 módulo n, é com expoente ordem módulo n de A. Tá, então, essas potências são todas distintas. Isso ajuda a motivar a seguinte definição. Dizemos que A é raiz primitiva módulo n se a ordem módulo n de A é o maior possível, é φ de n. Isso é equivalente nesse caso, se você olhar para as potências de A módulo n, e basta tomar K entre 0 e φ de n, isso dá todo o Z módulo n estrela. Então, quando A é raiz primitiva módulo n, A funciona como uma boa base de logaritmos módulo n, certo? As potências de A
dão todas as classes possíveis invertíveis módulo n, né? Tem que dar invertível, quer dizer, para que alguma potência de A dê 1 módulo n, ela tem que ser invertível módulo n, né? Para ser invertível módulo n, o A tem que ser primo com n. Você não consegue sair desse grupo. Não, mas o caso em que o A gera o maior conjunto possível é esse. Muito bem. Então a gente vai ver algumas aplicações de raízes primitivas. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa importante. Pulei o teorema de Wilson, por exemplo, vou falar dele, viu? Olha aí. Tá bom. Depois a gente volta. Vamos fazer logo o teorema. O teorema de Wilson é tão elementar. Vamos continuar falando de raízes primitivas daqui a pouquinho. Mas deixa eu provar o teorema de Wilson, um teorema bonitinho sobre números primos. Se P é primo, P menos 1 fatorial é congruente a menos 1 módulo P. O que acontece nesse caso? E isso é uma caracterização dos primos, né? Porque se P não é primo, P menos 1 fatorial não vai ser primo com P, né? Porque o P menos 1 fatorial vai ser múltiplo de algum divisor de P, se o P não for primo, né? Então ele vai ter fator comum com P, não tem nenhuma chance de ser congruente. Então isso dá uma caracterização interessante dos primos. E por que isso é verdade, né? Porque P menos 1 fatorial é o produto de todos os invertíveis módulo P, né? Z sobre PZ estrela não é completamente fora do assunto, a gente está falando de invertíveis o tempo todo, nada da estrutura. Então, é 1, 2, P menos 1. Então, P menos 1 fatorial é o produto de todos os elementos de Z sobre PZ estrela. Como é que a gente calcula isso módulo P? O que acontece? O negócio é que, esses elementos são todos invertíveis, cada um deles tem o seu inverso. A ideia é que esses elementos, ou pelo menos a grande maioria deles, vai ter um inverso diferente dele mesmo. Tem o cara e o seu inverso, o cara e o seu inverso, eles vão se cancelando. Então, tipicamente, não deveria sobrar nada, né? Mas por que dá menos 1? Porque alguns desses elementos são inversos de si mesmos.
E tem exatamente dois elementos aí que são inversos de si mesmos, que são o 1 e o menos 1. O menos 1 é o P menos 1, na verdade. Tem o 1 e o P menos 1 que são inversos de si mesmos. E todos os outros têm um inverso diferente. Quando é que um número é inverso de si mesmo? X é inverso de si mesmo quando x vezes x dá 1 módulo P. Ou seja, quando x2 é congruente a 1 módulo P. A gente tem que olhar para essa equação. X ao quadrado congruente a 1 módulo P. Isso é equivalente a dizer que P divide x2 menos 1, que é x menos 1, x mais 1. Isso é equivalente a dizer que P divide x menos 1 ou P divide x mais 1. Equivalente a dizer que x é congruente a 1 módulo P. Ou x é congruente a menos 1 módulo P. Menos 1 e P menos 1 é a mesma coisa. Então aqui tem exatamente duas classes aqui que são autoinversas, né? São inversas de si mesmas, são 1 e o P menos 1. Todas as outras, quando você faz então, o produto de todo mundo, você vai ter, cada classe aqui vai ter uma outra classe que vai ser a inversa dela. Então tem uma classe A que vai ter uma inversa B, e a inversa da B vai ser A. Então quando você faz o produto, tem o A vezes B que cancela. Tem o outro, tem o C e tem a D que cancelam. Cancela, 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 vai sobrar só o 1 e o P menos 1. Que não tem quem cancelar porque são inversos dele mesmo. Então esse produto, 1 vezes 2 vezes P menos 1, por exemplo, o 2 tem quem? Vai ter o P menos 1 sobre 2, por exemplo. Vai ter o P mais 1 sobre 2, perdão. Né, quando você multiplica dá P mais 1, que é 1 módulo P. Então cancela. Cancela, cancela, tudo sobra só o 1 vezes P menos 1, que é menos 1 módulo P. Não é bom, que é P menos 1. Não estou escrevendo classes, mudando a notação. Então o produto dá P menos 1. Ou seja, em outras palavras, a classe do P menos 1 fatorial é isso aqui, né? É o produto dessas classes, que é a classe do P menos 1, ou seja, P menos 1 fatorial é congruente a menos 1 módulo P. Tá? A observação é que se P não é primo, bom, se três fatorial é 2 módulo 4. Então, agora, se n é maior que 4 e for composto, então se n é maior que 4 é composto, então n menos 1 fatorial vai ser 0 módulo n. O 4 é uma espécie de exceção, né? 4 menos 1 fatorial não dá menos 1 módulo 4, mas também não dá 0, dá 2. 3 fatorial é 6, que é 2 módulo 4. Mas números compostos grandes, se você fizer n menos 1 fatorial, vai dar múltiplo de n. Né? Isso também não é difícil de provar, porque o número composto, o n pode ser para escrever como A vezes B, né? Com A e B menores que n. Se A é diferente de B, né, e A e B maiores que 1, né? Se A é diferente de B, A vezes B divide n menos 1 fatorial. Porque são dois fatores que aparecem. N menos 1 fatorial é 1 vezes 2 vezes 3, vezes A, vezes E, vezes B, vezes n menos 1. São dois fatores que aparecem explicitamente na definição de n menos 1 fatorial. O caso menos A é se A for igual a B. Se A é igual a B, o n é A ao quadrado, mas eu estou supondo que n é maior que 4. Portanto, A é maior que 2.
Então, o 2A ainda é menor que n, né? Portanto, o A vezes 2A divide n-1 fatorial. A vezes 2A é múltiplo de n, né? De n ao quadrado nesse caso. É porque tem o A e tem o 2A. O A e os 2A são menores que n, né? São menores ou iguais a n-1. Então, em qualquer caso, o n-1 fatorial vai ser múltiplo de n, né? É uma observação simples. Tá, vamos voltar para raízes primitivas. Tinha esquecido de falar do Wilson. Então, a gente vai provar alguns resultados na direção de conseguir raízes primitivas módulo potências de primos, né? Primeiro a gente vai ver que se a gente consegue a raiz primitiva módulo 1', a gente consegue raízes primitivas módulo potências desse primo. E até módulo 2 vezes potências desse primo, desde que o primo seja ímpar. Módulo potências de 2, infelizmente, não dá certo. Fazer o quê? Então vamos falar com cuidado dessas coisas, explicar por que para a potência de 2 não dá certo, o que acontece com os primos. E a coisa que vai dar mais trabalho é provar que existem raízes primitivas módulo qualquer primo. E como eu já falei de potência de 2, é verdade não só potência de 2, a gente vai ver que não existem raízes primitivas módulo qualquer natural. Basicamente, só vão existir raízes primitivas para potências de primos ímpares, para dobros de potências de primos ímpares, para 2 e para 4 também, mas basicamente só para isso. Então a gente vai caracterizar todos os naturais para os quais existe alguma raiz primitiva. E para isso a gente vai até contar quantas raízes primitivas tem. A raiz primitiva não é um negócio que tenha sempre, infelizmente. Infelizmente, sei lá. Não faz da vida. Muito bem. Então, isso a gente pode explicar logo. Vamos então, explicar essa talvez má notícia logo, né? Por que nem sempre tem raiz primitiva. Por exemplo, não existe raiz primitiva módulo 8. Vocês querem? Bom, vamos começar com um exemplo positivo. Exemplo. 2 é raiz primitiva módulo 5. De fato, a ordem de 2 módulo 5 é 4, né? Quer dizer, 2 é 1 módulo 5, 2 ao quadrado é 4 módulo 5. 2 ao cubo é 8 módulo 5. 2 à quarta 2 ao cubo é 8 módulo 5, é ótimo. 2 ao cubo é 8, que é 3 módulo 5. Bom, é verdade, mas 2 à quarta é 16, que é 1 módulo 5. E 4 é o menor expoente, então, que tal que 2 a n é 1 módulo 5, a ordem módulo 5
de 2 é 4, que é φ de 5. 5 menos 1. Então, 2 é raiz primitiva módulo 5. Mas, por outro lado, não existe raiz primitiva módulo 8. Por quê? Porque se um número for primo com 8, ele tem que ser ímpar. E se você levar um número ímpar ao quadrado, né, 2k mais 1 ao quadrado, dá 4k2 mais 4k mais 1, isso é 4k, k mais 1, mais 1, que é sempre congruente a 1 módulo 8. Porque tem esse 4 aqui, mas k vezes k mais 1 é sempre par. Porque se o k é par, k vezes k mais 1 vai ser par. Se k for ímpar, k mais 1 é par. E k vezes k mais 1 vai ser par do mesmo jeito. Então, k vezes k mais 1 é sempre par. 4k, k mais 1 é sempre múltiplo de 8. Então, isso aqui é sempre 1 módulo 8. Então, todo ímpar ao quadrado é 1 módulo 8. Mas... Então, a ordem módulo 8 de A é menor ou igual a 2, mas φ de 8 é 4. Né? Então, a ordem módulo 8 de A nunca é φ de 8. É sempre no máximo 2. Né? Então, não existe raiz primitiva módulo 8. Fundamentais não. Mas vamos lá, vamos fazer coisas positivas de novo. Se um número é raiz primitiva módulo 1', ele vai ser... Ele tem boa chance de ser raiz primitiva módulo quadrado desse primo. Mas se ele não for, a gente consegue uma raiz primitiva. Então, proposição. A gente consegue outra. Se A é raiz primitiva módulo P, com P primo ímpar, não, acho que aqui nem precisa de ímpar. Então, A ou A mais P é raiz primitiva módulo P ao quadrado. Vai precisar de primo ímpar na próxima. A prova é a seguinte. Primeiro tem uma observação importante que diz que a ordem módulo P de A divide a ordem módulo P ao quadrado de A. A ordem módulo P de A, por hipótese, é P menos 1. Não é que é φ de P. Tá?
Por que a ordem módulo P de A divide a ordem módulo P ao quadrado de A? O que é a ordem módulo P ao quadrado de A? É o expoente da menor potência de A, que é congruente a 1 módulo P ao quadrado. Se uma potência de A é congruente a 1 módulo P ao quadrado, em particular, ela vai ser congruente a 1 módulo P. Então, isso tem que ser um múltiplo do expoente da menor potência de A, que é congruente a 1 módulo P, que, por definição, é a ordem módulo P de A. Tá? Por outro lado, isso divide φ de P ao quadrado. Que é P2 menos P, que é P vezes P menos 1. Só que P é primo. Então, um número que é múltiplo de P menos 1 e divisor de P vezes P menos 1, como P é primo, você só tem duas possibilidades. Ou ele é P menos 1 ou é P vezes P menos 1. Porque ele é múltiplo de P menos 1. Se dividir por P menos 1, vai dar um número inteiro que é um divisor de P. Um inteiro que é um divisor de P, ou é 1 ou é P, não tem jeito. Porque P é primo. Então, ordem módulo P ao quadrado de A, ou é P menos 1, ou é P vezes P menos 1. Muito bem. Se a ordem módulo P ao quadrado de A for P vezes P menos 1, a gente ganhou. Quer dizer, se P vezes P menos 1 é φ de P. Então, A é raiz primitiva. Módulo P ao quadrado. Se não, a ordem módulo P ao quadrado de A tem que ser P menos 1 e A P menos 1 vai ser congruente a 1 módulo P ao quadrado. Isso pode acontecer. Nesse caso, se a gente fizer A mais P elevado a P menos 1, e começar a calcular isso pelo binômio de Newton, isso vai ser AP menos 1 mais P menos 1 AP menos 2 P mais P menos 1, 2A2, AP menos 3, P ao quadrado, mais etc. Isso é congruente, módulo P ao quadrado, né? AP menos 1 mais P menos 1, AP menos 2P, congruente a 1 mais P menos 1, AP menos 2P, congruente a 1 menos AP menos 2P, e isso não é um módulo P ao quadrado. Todas as congruências são módulo P ao quadrado. Todos esses termos daqui para frente vão ser múltiplos de P ao quadrado. Vai ter P ao quadrado, P ao cubo, P à quarta, tudo no binômio de Newton. Estou olhando o módulo P ao quadrado, vai dar tudo zero. A P menos 1, por hipótese, é 1. Módulo P ao quadrado, troquei por 1. P vezes P deu P ao quadrado. Também mata. E ficou 1 menos A. A não é múltiplo de P, né? Então, esse AP menos 2 vezes P, isso aqui é múltiplo de P, mas não é múltiplo de P ao quadrado. Então, isso aqui é 1 módulo P, mas não é 1 módulo P ao quadrado. Então, A mais P, AP menos 1 não vai ser 1 módulo P ao quadrado. Do mesmo jeito que A e A mais P são a mesma coisa módulo P. Então, o A era raiz primitiva módulo P, do mesmo jeito, o A mais P é raiz primitiva módulo P. Então, da mesma discussão, do mesmo jeito,
a ordem módulo P de A mais P, P menos 1, ela divide a ordem módulo P ao quadrado de A mais P. A ordem módulo P ao quadrado de A mais P também tem que pertencer a P menos 1, P vezes P menos 1. Mas não pode ser P menos 1. Porque se fosse P menos 1, A mais P elevado a P menos 1 tinha que dar 1, módulo P ao quadrado. A gente acabou de ver que não dá. Logo, nesse caso, né, que supondo que, nesse caso, está supondo que nesse caso, a ordem módulo P ao quadrado de A mais P tem que ser P vezes P menos 1, que é φ de P ao quadrado, e A mais P é raiz primitiva. Módulo P ao quadrado. Tá, então, de um jeito ou de outro, a gente arruma uma raiz primitiva módulo P ao quadrado. Tá? Muito bem. A gente provou até um pouquinho mais, quer dizer, se A é uma raiz primitiva módulo P, basta que A, P menos 1, não seja 1 módulo P ao quadrado para que A seja uma raiz primitiva módulo P ao quadrado. Tá? Bom. Então, isso é particularmente útil em vista da proposição seguinte. Se P é um primo ímpar, ou se você quiser, P é um primo maior que 2, e A é raiz primitiva módulo P ao quadrado, então A é raiz primitiva módulo qualquer potência de P. Para todo inteiro positivo N. Então, aí você não precisa mais mexer na raiz primitiva. O mesmo número vai ser raiz primitiva módulo qualquer potência de P. Igual do jeito que eu escrevi, primeiro eu tenho que ver que A é uma raiz primitiva módulo P, né? Mas isso segue de uma proposição mais geral, que aliás, eu devia ter falado antes. Deixa eu provar primeiro, então, uma proposição mais simples, que serve para outras coisas, né? Do lado negativo também. A gente viu, por exemplo, que não existe raiz primitiva módulo 8. Isso implica, por exemplo, que não existe raiz primitiva módulo nenhum múltiplo de 8. A proposição que eu me refiro diz o seguinte: se A é raiz primitiva módulo N e M é um divisor de N, então A é raiz primitiva módulo M também. Por que que é isso? Para isso é útil a caracterização
das raízes primitivas, as raízes primitivas são tais que as potências dela percorrem todas as classes de congruência primas com n, né? Então a ideia é que, como se percorre todas as classes de congruência primas com n, você vai percorrer todas as classes de congruência primas com m também, né? Isso é particularmente fácil de ver se os primos que dividem m e n são os mesmos, mas isso é verdade em geral. E a gente precisa, talvez no caso geral, tomar um pouquinho de cuidado com a fatoração. Quer dizer, que em princípio o n podia ter fatores primos que não dividissem m, né? Então deixa eu pensar um pouquinho. Então, prova. Você pega um inteiro que seja primo com m, né? Eu gostaria de achar uma potência de A congruente a B módulo m, né? Se B for primo com n, é fácil. Eu consigo uma potência de A que é congruente a B módulo n, em particular vai ser congruente a B módulo m. O problema é que B não precisa ser primo com n, porque o B poderia ter algum fator comum com n. O n poderia ter fatores primos que não são fatores primos de m, né? Mas vamos lá. Então deixa eu pensar um pouquinho. Então vamos considerar o produto dos fatores primos de n que não dividem m. Então, como eles não dividem m, eles são primos com m, né? Muito bem. Tá certo. Sendo assim, né, o m é invertível módulo Q. Se você olha para m mais, desculpe, b mais jm com 0 menor ou igual a j menor que q, não, se você quiser isso aí módulo q, 0 menor ou igual a j menor que q, percorrem todas as classes de congruência. Módulo Q,
que é o M invertível módulo Q, em particular, existe J, zero menor ou igual a J menor que Q, por exemplo, tal que B mais JM congruente a 1 módulo Q. Por que eu fiz isso tudo? Porque a gente vai ter B mais JM congruente a 1 módulo Q, em particular MDC de B mais JM com o Q vai ser 1, mas ele não vai ter nenhum fator primo com esses outros fatores primos de N que não aparecem no M, né? Poderiam existir. E, ao mesmo tempo, o B mais JM é congruente a B módulo M. Então, como os fatores primos do N ou são fatores primos do M ou são fatores primos do Q, né? O Q é o produto dos fatores primos do N que não aparecem no M. E o B é primo com M, esse B mais JM que é primo com M e com o Q ao mesmo tempo, vai ser primo com N. E como o A é raiz primitiva módulo N, as potências de A percorrem todas as classes de congruência que são primas com N, né? Então, existe uma potência de A que é congruente a B mais JM módulo N. Né? Porque isso era primo com N. E A é raiz primitiva módulo N. Mas então a AK vai ser congruente a B módulo M. Ou seja, eu provei que dado qualquer que era primo com M, tem uma potência de A que é congruente a esse B módulo M, portanto A é raiz primitiva módulo M. As potências dela percorrem todas as classes de congruência primas com M. Porque se N divide essa diferença, o M também divide essa diferença. Mas então M divide AK menos B, porque o M divide N, né? M é um divisor de N. Tá? Então é simples, mas não é totalmente trivial. Precisa tomar um pouco de cuidado com... Muito bem. Mas nesse caso em particular, no caso da proposição é trivial, porque a gente está falando do P ao quadrado e do P, os fatores primos são os mesmos. É bem claro como a raiz primitiva módulo P ao quadrado tem que ser uma raiz primitiva módulo P. É um sujeito que é primo com P vai ser primo com P ao quadrado também, então a potência de A que é congruente a ele módulo P ao quadrado vai ser congruente módulo P. Então é claro que... Bom, na prova da proposição anterior, né? Bom, essa proposição implica que se A é raiz primitiva módulo P ao quadrado, então A é raiz primitiva módulo P. A gente quer olhar para frente, não é para trás. Mas tudo bem. De qualquer jeito, a ordem, a gente sabe que a ordem de A módulo P, não, a ordem módulo P de A contrário, é P menos 1, e a gente sabe que a ordem módulo P ao quadrado de A é P vezes P menos 1. A gente vai A gente sabe também o que acontece com A elevado a P menos 1. Bom, de fato, a gente vai provar em geral o seguinte lema.
Para todo K maior ou igual a 1, o A elevado a PAK menos 1 vezes P menos 1 vai ser 1 mais BK vezes PAK, vai ser congruente a 1 módulo PAK, mas não vai ser congruente a 1 módulo PAK mais 1, quer dizer, o P não vai dividir o BK. Em particular, A elevado a P menos 1 vai ser congruente a 1 módulo P, tem que ser, pelo pequeno teorema de Fermat, mas não vai ser congruente a 1 módulo P ao quadrado, isso a gente sabe. Por que a gente sabe disso? Porque a ordem de A módulo P ao quadrado, por hipótese, é P vezes P menos 1, não é P menos 1. A é raiz primitiva módulo P ao quadrado, por hipótese. A gente está provando essa proposição, está supondo que A é raiz primitiva módulo P ao quadrado. Então, A elevado a P menos 1 não pode dar 1 módulo P ao quadrado. Então, dá 1 módulo P, mas não dá 1 módulo P ao quadrado. Quer dizer, é 1 mais um múltiplo de P. Então, K igual a 1. Tá ok, quer dizer. Dá. Então, A, P menos 1 é 1 mais B1 vezes P, para um certo B1, mas o B1 não pode ser múltiplo de P, senão daria 1 módulo P ao quadrado e não dá. Né? Muito bem. E aí a gente tenta provar isso por indução. Porque se você tem como é que é? A gente tem A, PAK menos 1, P menos 1 é 1 mais BK vezes PAK. O próximo, cara, vai ser A, PAK vezes P menos 1. E isso é isso aqui elevado a K, né? Ou seja, é 1 mais BK vezes PAK elevado a P, perdão. Né? Você está multiplicando o expoente por P. Então, é isso aqui elevado a P. É um binômio de Newton de novo. É 1 mais P vezes isso, quer dizer, mais BK vezes PAK mais 1. Mais P2, escolhe 2. BK, PAK ao quadrado. Mais P escolhe 3. BK, PAK ao cubo, mais etc. E eu afirmo que isso é congruente a 1 mais BK, PAK mais 1, módulo PAK mais 2. E aqui a gente está usando que P é primo ímpar, que P é maior que 2, pois que eu estou usando que P divide P2A2. Portanto, esse segundo termo vai ser múltiplo de P a 2K mais 1. Tem um P pelo menos aqui, aqui vai ter um 2K. Então, você vai ter pelo menos um 2K mais 1. 2K mais 1 é maior ou igual a K mais 2. Para todo K maior ou igual a 1. Então, se não tivesse esse P, isso ia furar para K igual a 1. Isso é falso. E a gente sabe que a proposição é falsa para P igual a 2. 3 é raiz primitiva módulo 4, mas não existe raiz primitiva módulo 8. Né? Então, a prova não pode funcionar para P igual a 2. E a partir daqui vai ser tudo múltiplo de 3K, né? Vai ter 3K, 4K, 5K. 3K também é maior ou igual a K mais 2. Para todo K maior ou igual a 1. Né? Então, todos esses termos, a partir daqui, são múltiplos de PAK mais 2. Ou seja, esse APK
P menos 1 é uma coisa tipo 1 mais BK vezes PK mais 1, mais um certo CK vezes PK mais 2. Isso você pode escrever como 1 mais PK mais 1 que multiplica BK mais P vezes CK. Você pode escrever como 1 mais BK mais 1 vezes PK mais 1, onde BK mais 1 é BK mais P vezes CK, e isso é congruente a BK módulo P. Como o BK não era múltiplo de P, o BK mais 1 é congruente ao BK módulo P, também não é múltiplo de P, acabou a prova. Acabou a prova do lema, perdão. Eu botei um lema no meio da prova da proposição, não, mas tudo bem. Podia ser chamado de afirmação. Acabou a prova do lema. Tá? Mas com o lema fica rápido terminar a prova da proposição. Por quê? Porque agora a gente prova por indução, né, que o A é raiz primitiva módulo P elevado a N para todo N maior ou igual a 2. Porque se o A é raiz primitiva módulo PK mais 1, não, módulo PK, digamos, como é que a gente prova que ele é raiz primitiva módulo PK mais 1? Põe que A é raiz primitiva módulo PK, e a gente sabe que a PK menos 1, P menos 1 é 1 mais BK PK, onde P não divide BK. Então, a ordem módulo PK de A, que é φ de PK, né, porque eu estou supondo que A é raiz primitiva módulo PK, φ de PK é PK menos 1, P menos 1, isso divide a ordem módulo PK mais 1 de A, que divide φ de PK mais 1, que é PK P menos 1. Isso é P vezes φ de PK. Ou seja, é P vezes isso, né? Então, a ordem módulo PK mais 1 de A só tem duas possibilidades. Ou é isso ou é isso. Quer dizer, ou é PK menos 1, P menos 1, ou é PK P menos 1. Mas a gente acabou de ver que se eu elevar o A a PK menos 1, P menos 1, isso não dá 1 módulo PK mais 1. Porque você diminui 1 dá BK vezes PK, que é divisível por PK, mas não é divisível por PK mais 1, porque o BK não é divisível por P. Logo, a ordem módulo PK mais 1 de A tem que ser PK P menos 1, que é φ de PK mais 1. Logo, A é raiz primitiva. Módulo PK mais 1. Tá, então isso termina por indução a prova dessa proposição, né? Agora a gente provaria que para todo primo ímpar P existe alguma raiz primitiva módulo P, com isso a gente prova que para toda potência de primo ímpar tem alguma raiz primitiva módulo P. Mas isso dá um certo trabalho, eu vou deixar para fazer isso amanhã. Então acho que por hoje está bom, a gente já fez bastante coisa, amanhã a gente continua.